Realidade virtual para aumentar a eficiência? Essa tecnologia está na Petrobras. Olá, bem-vindo ao Diálogos. Estou aqui hoje com o João Leal, que é CEO e cofundador da Árvore. Bem-vindo, João. Oi, Luísa, obrigado pelo convite. Animado aqui para o nosso papo. Bom, para começar, eu queria saber qual a sua jornada empreendedora até fundar a Árvore. Tentar resumir, a história é longa, são quase 8 anos de Árvore. Eu vou contar um pouquinho antes, pelo menos até chegar o momento da Árvore. E aí é difícil falar isso se não voltar lá na minha infância, porque a Árvore se conecta muito com história de família. Tenho uma mãe que foi professora, um pai que começou vendendo livros, enciclopédias lá quando ele tinha 14 anos para ajudar em casa, uma família de 11 filhos. E eu nasci, minha mãe ali com 19, mais ou menos, os dois estavam começando a empreender, montando sua própria editora. Então, essa editora funcionou de maneira muito próxima à minha infância toda, não só eu, mas minha irmã também. Então, a gente, por muitas horas ali, a gente acabou acompanhando meu pai e minha mãe no dia a dia do trabalho, no dia a dia empreendendo, e tudo muito conectado com leitura, publicação, livros, e é obviamente que isso acabou entrando nas nossas vidas de maneira mais natural. Eu acho que não só o desejo, talvez, ou a vontade de empreender, ou uma proximidade com esse mundo desde essa época, mas também uma conexão forte com educação e com leitura. E aí, avançando bastante, eu fiz administração na faculdade, depois de muitas dúvidas. Na minha época não tinha Enem, então você tinha que escolher em cada universidade uma coisa, e eu me inscrevi para tudo, medicina, por exemplo. E aí fui fazer administração, na verdade fazer engenharia, fiz 2 anos, e aí abandonei, fui fazer administração. E trabalhei por muito tempo em editora. Então, trabalhei na editora da família, trabalhei em outras editoras, todas essas experiências em lugares que publicavam livros pensados para educação básica, para escolas, tanto públicas quanto privadas, e por muito tempo visitando escola. Então, falando com professor, com diretor escolar, tanto de escola pública quanto de escola privada ao longo do ano, gerenciando o time de vendas. E foi dessa época que nasceram as ideias, assim, os insights mesmo de como que a escola poderia resolver um problema de acesso à leitura, porque eu resolvia muito problema no volta às aulas. Então, basicamente, ali de fevereiro a abril, dava muito problema nas escolas, porque os pais não encontravam os livros que a escola tinha recomendado, e tinha Tinha que se adaptar de alguma maneira, né? eram muitos problemas, e aí isso acabou ficando guardado um pouco na minha cabeça. Mas nunca tinha empreendido de maneira oficial, assim. Acho que eu já tinha tentado fazer, como várias pessoas, assim, marca de roupa. Tentei vender livro também médico, porque eram os livros mais caros e tal, uma época. Mas tudo de maneira muito amadora. E aí, no finzinho de 2011, eu tinha feito um MBA em empreendedorismo e novos negócios na FGV. Eu conheci que foi, na verdade, uma orientadora, assim, do meu TCC lá de conclusão do curso, que era uma coisa de alimentação, assim, era como se fosse um busca-pé de supermercado. Então, basicamente, quando você consumia um produto de supermercado na sua casa e você queria recomprar, a minha ideia era ter um hardware na sua lixeira ou na sua geladeira que se escaneasse esse produto, e você estaria montando ali de maneira quase que online a sua futura lista de compras, e no momento que você fosse fechar, você veria em qual supermercado aquele carrinho de compras estava mais barato. E aí eu fiz essa ideia no meu TCC, não deu em nada, mas foi onde eu conheci o Rafael Duton, que foi um dos fundadores da Movile, que é muito conhecida pelo iFood na época. Eles estavam abrindo uma aceleradora na época, eles já tinham saído da Movile, e aí estavam abrindo uma aceleradora. Ele falou: João, se inscreve lá, entra com essa ideia, porque eu acho que você vai passar. E aí eu acho que a aceleradora foi a minha grande escola, assim, de empreendedorismo, eu acho. A gente acabou entrando, foi da primeira turma deles, e foi muito legal, assim. Eram mais ou menos 10 empresas empreendendo, todos empreendedores bem novos, assim, de primeira viagem, a maioria, pelo menos, e com uma proximidade muito grande com a galera que tinha fundado a 21212, que eram empreendedores que já tinham começado o iFood, sabe, de certa forma. Então, eles tinham uma experiência muito grande, tinham fundado outras coisas antes,
e estavam todos muito próximos da gente. Então, foi um lugar que, de fato, eu entendi, conheci mais sobre startups, sobre tecnologia, sobre montar um time de tecnologia, produto, todos os desafios que isso tem, e de muita troca, assim, com os empreendedores naquela época. E não deu certo, obviamente, que a empresa. Era uma época que a gente tentava monetizar esse processo. A gente chegou a fazer bastante carrinho de compras, assim, a gente chegou a ter 3.000 famílias semanais, assim, montando carrinho, fechando carrinho e mandando para mercado. Só que não conseguimos monetizar de jeito nenhum. E aí, mais ou menos 2 anos e meio depois, a gente teve que fechar porque a gente não conseguia captar, nem conseguia receita. E aí aquela coisa meio triste, né? De você, tipo, ter que demitir as pessoas, meio que seu sonho acaba ali, você... Tem se falado muito, né, sobre esse, não necessariamente um glamour, mas essa coisa de que a falha é importante, que você deve estar ok, etc., que se aprende. Eu não tenho dúvida que se aprende, mas é um aprendizado bem doloroso, assim. Eu acho que se você puder não passar por isso, É, eu acho que é melhor nesse nível, pelo menos, que a gente passou, porque é bem triste mesmo. Eu acho que o time era muito, muito bom, assim, as pessoas eram sensacionais e não deu certo. E aí fechamos, isso foi fim de dezembro, assim, de 2013, e aí eu fiquei um mês, assim, meio mal, sabia, assim, tinha sentido o gostinho, assim, de empreender, né? Então sabia que eu não ia voltar para uma empresa grande, que eu não ia viver aquele ambiente corporativo de novo. Essa era uma certeza que eu tinha, sabia que eu queria continuar empreendendo, e aí foi um pouco natural, assim, voltar para o que eu gostava e que eu entendia, que era educação básica. E aí foi um pouco de reviver todos aqueles problemas que eu passava na época das editoras e tentar validar a ideia que já estava toda na cabeça, que era a ideia inicial da árvore. Então, foi muito uma dinâmica bem de startup, assim, começando mesmo. Então, vamos falar com o cliente, ver se isso aqui funciona, ver se alguém paga a conta. Eu vinha com trauma já de captação, de fundo, de ter levantado dinheiro e não ter dado o retorno que a galera esperava, sabe? Então, eu queria nessa nova empresa que a gente conseguisse receita desde o primeiro dia, assim, idealmente. Então, eu fui de maneira acho que mais assertiva, testar se aquela ideia realmente fazia sentido, falando com o cliente, tentando vender um produto sem nem ter. E aí isso acabou acontecendo, foi muito legal, assim, a gente fechou um primeiro contrato com uma escola do Rio, super tradicional, sem ter nada, com PowerPoint, assim, mostrando plataforma funcionando, fake, né? Não funcionava na verdade, e aí tudo começou com o primeiro contrato, então a Árvore começou com uma primeira escola já pagante, assim, foi uma coisa totalmente diferente da anterior, nada planejado, assim, sem nenhuma ultra ambição, super plano de negócios, e isso aqui é escalável, não é? Qual o futuro que tem? Era muito numa ideia de deixa eu ver se essa ideia faz sentido testando e mesmo vamos isso. ver. Foi por aí. Muito bom, já foi uma árvore que começou a dar frutos, né? Desde o É. início. Agora eu queria saber então um pouquinho melhor como que a árvore atua, porque vocês têm três frentes, né? Que são as escolas, governo e corporação. De que maneira que isso acontece? A gente tem um desejo, um sonho muito grande de conseguir fazer uma transformação muito positiva na educação do Brasil, a partir da leitura. Então, nosso grande mantra, sonho interno é como que a gente consegue semear a educação a partir da leitura. E aí, para isso, desde que a gente começou lá em 2014, a gente vem ampliando não só as soluções que a gente constrói, pensando nas escolas e pensando em novos mercados, né, que outros lugares a gente pode atuar que não sejam educação básica, que não sejam as escolas, mas sempre com esse mesmo objetivo de gerar aprendizagem ou democratizar o acesso à leitura para qualquer pessoa no Brasil. E aí, obviamente, que esses produtos evoluem ao longo do tempo, essas soluções melhoram muito com relação a funcionalidades, usabilidade, experiência do usuário, as razões do porquê esse usuário vai entrar mesmo, esse aluno, esse professor ou essa pessoa vai entrar para utilizar, mas hoje a gente tem basicamente três soluções diferentes, né? A gente tem uma que chama Árvore Livros,
que ela tem um conteúdo literário, obviamente, então hoje são mais de 40 mil títulos diferentes, mais de 600 editoras diferentes, onde a gente atende, primeiramente, né, obviamente, nosso maior público são as escolas, então a gente atende desde a educação infantil, aquele aluno que está aprendendo a ler ali na fase de alfabetização, até o ensino médio, com conteúdos que normalmente as escolas recomendam para esses alunos, são aqueles livros de literatura que todo mundo provavelmente teve que ler em algum momento, mas também a gente oferece e disponibiliza livros que esses alunos se interessam mesmo pela leitura, não necessariamente aquele que a escola passa. Então, tem muito de uma leitura por prazer, que a gente tenta desenvolver, e também uma leitura para algum fim pedagógico, que normalmente é um trabalho mais conectado com o professor e com a escola. Não que um anule o outro, os dois deveriam existir sempre, mas existe essa diferenciação. E aí a gente tem um outro que chama Árvore e Atualidades, que também é uma oferta de conteúdo, como o nome diz, mais ligada aí ao gênero jornalístico, né, um conteúdo de atualidades mesmo. Então a gente tem nessa solução um jornal que a gente cria dentro de casa, então toda terça-feira a gente pega tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, escreve, reescreve, né, ou escreve, faz uma editoria com uma linguagem adequada para a criança e para o adolescente, de como que ele vai absorver aquele conteúdo do que está acontecendo. É legal. E a gente também traz jornais do Brasil e do mundo, que são os jornais que todo mundo conhece. Então, você tem os grandes jornais do Brasil, de outros lugares, que os alunos e os professores também passam a ter acesso. E a gente teve um lançamento no ano passado, que é a solução mais nova, que chama Árvore Inglês, que é muito parecido com Árvore Livros, só que, obviamente, que, como o nome diz, com tudo em inglês. Então, não só todos os conteúdos, tem algumas funcionalidades mais específicas para o ensino de língua inglesa ou para o contato com o livro numa língua que não é a nativa, que faz sentido para esses alunos. E aí essa é uma parte grande de disponibilização de conteúdo que a gente tem nessas três soluções. Mas todas elas vêm com um lado pedagógico, né? Bastante forte e que funciona não só dentro da solução como fora. Então a gente tem uma série de funcionalidades e ferramentas mesmo que apoiam o dia a dia desse professor, do gestor escolar e que incentivam os alunos a usarem essas soluções. Então, tentar dar, sei lá, dois exemplos aqui. Então, para o professor, por exemplo, a gente tem um relatório de leitura que o professor consegue acompanhar de maneira muito próxima tudo o que está acontecendo com os alunos. Então, que livro eles acessaram, se eles leram ou se não leram, ele consegue ver inclusive isso. Então, se o aluno está só folheando Passando páginas, rápido, né? se de fato ele está lendo, que outros livros, para além do livro que foi indicado pela escola, esse aluno está acessando. Então, isso é muito legal para o professor conseguir identificar de verdade o comportamento leitor daquele aluno. E a escola passa com esses dados, muito provavelmente pela primeira vez, a saber de maneira muito concreta qual que é a sua realidade leitora mesmo. Então, quantos alunos de fato leem, quem são os alunos mais leitores, quem são os professores que mais incentivam a leitura, aqueles livros que a escola está indicando e está recomendando, os alunos se interessam, não se interessam, será que eles têm que mudar o livro? Será que eles podem trabalhar com um livro que os alunos já leem de maneira espontânea, que o professor nem precisa recomendar? Então, esses dados são bem importantes e ajudam as escolas numa mudança de rota mesmo pedagógica. Então, E a gente pensando tem, obviamente, e a gente tem coisas pensadas para os alunos, aí, muito mais ligadas em interação e gamificação. Então, a gente tem, por exemplo, uma floresta, que é uma gamificação onde os alunos, à medida que eles vão lendo, eles ganham umas moedas e eles podem plantar árvores virtuais com essas moedas. E o que faz essas árvores crescerem é uma conexão com o desenvolvimento do hábito de leitura. Então, a gente tem um medidor de água e as árvores só crescem se você mantém um nível mínimo ali de água dentro da sua floresta. E o que faz esse medidor se manter nesse nível mínimo ou até acima desse nível mínimo é o seu hábito diário de leitura. E aí eles conseguem ver a floresta do amigo, conseguem ir acompanhando o tempo que as árvores demoram para crescer, cada árvore demora mais ou menos tempo. Então tem gamificação legal que os alunos se interessam bastante também na plataforma. É bem legal essa floresta, inclusive a gente ganhou um prêmio no ano passado de design e gamificação por conta dessa floresta. É muito legal. Nossa, muito legal, achei bem interessante, porque fica dinâmico para ambas as partes, né? Tanto do professor como também do aluno. Isso. E aí, só para fechar, talvez aqui, acho que, Luísa, que é importante desse funcionamento, então a gente
totalmente B2B, então a gente funciona só num relacionamento direto com as instituições, em maior parte instituições de ensino, né? A gente tem uma coisa que a gente chama de novos mercados, que é um teste mesmo, que a gente tem feito mais estruturado com empresas, como você falou, mas a maior parte ainda escolas públicas e privadas, e a gente faz uma cobrança por aluno, então é um modelo de subscription mesmo, onde a gente cobra por aluno das instituições para a utilização da árvore. Perfeito. Nossa, perfeito. Muito legal, parabéns. Eu sei que você já ganhou vários prêmios, inclusive. Ainda vão ganhar muitos outros. Agora eu queria saber um pouco da sua opinião sobre quais os desafios que você acha que tem o ecossistema de edtechs, de educação. Pensando em alguns aqui. Tem um primeiro ponto que é a própria dinâmica do mercado, né? Então, quando a gente está olhando, eu vou focar sempre mais aqui em educação básica, que é um pouco do nosso Claro. funcionamento aqui. Então, esse é um ponto importante. Então, tem um lado que na educação básica, 85% em média, e mais ou menos assim, dos alunos estão em educação pública, em escola pública. Então, vai uns pouco mais de 40 milhões de alunos que a gente tem no Brasil em educação básica, 85% disso está em escola pública. E aí, quando você pensa em escola pública, para você chegar numa escola pública, você tem que ou fechar um contrato com a rede municipal de ensino ou estadual. Isso passa por licitação. Então, tem uma dinâmica demorada, e complexa, que Burocrática, com certeza. burocrática, longa, e que eu não acho que é nem o desconhecimento, porque tem todas as leis e tem muito conteúdo que você consegue encontrar para entender como que funciona um processo de aquisição de um governo, só que é lento. E para você tentar construir algo relativamente grande, assim, que tem um número muito grande de alunos, você não olhar o setor público é mais complicado e é um desafio quando você está pensando em EdTech, educação básica, pensar sobre isso. Então, tem o lado da dinâmica mesmo, de como está estruturado a educação básica no Brasil, que já tem um desafio por si só. Tem um outro ponto que é bem desafiador, que é um pouco da construção desse canal, que é um pouco de como que você vai chegar nas escolas. Principalmente se você está pensando num modelo B2B, né, e não num modelo B2C, que você possa pensar em alguma coisa que chegue direto nos alunos e etc. E aí você construir esse canal direto com as escolas é um processo demorado também. Então as escolas, agora pós-pandemia, mais abertas assim a você chegar de maneira remota, online, marcar reunião e etc. Mas antes era um pouco mais desafiador, mas continua sendo assim, como que você vai conseguir estabelecer e criar esse canal, como que você consegue chegar no decisor dessa escola, tem muitas barreiras até você chegar, né? Qualquer venda B2B tem, mas escola tem algumas empresas muito grandes que têm contato com essas escolas e que estão lá presencialmente, quase que semanalmente, falando com esse gestor escolar sobre alguma solução. E aí você conseguir ter o tempo desse decisor ou influenciador direto dentro da escola para olhar uma solução nova que ele não conhece ainda, é um desafio, é um desafio grande. Então, eu acho que talvez esses sejam os dois principais, assim, é como que você vai conseguir entrar nas primeiras escolas e você entender que 85% do seu mercado tá em setor público. Eu acho que esses são os dois principais. Também tem a coisa da mudança, né, de mindset, né? Eu imagino realmente você ir para falar com os diretores, etc., né? Porque é novidade para muitos deles, né, ainda se adaptarem a esse tipo de É, eu, coisa. eu, com certeza eu teria listado isso pré-pandemia, mas eu acho que a pandemia ajudou É. muito, assim, as empresas de educação nesse aspecto. Uhum. Muitas ainda tinham uma cabeça mais tradicional. A gente pegava essa objeção assim, não muito, mas ela aparecia bem mais que hoje em dia, que era essa coisa de livro físico, livro digital, Uhum. sabe, um pouco dessa, como se fosse uma briga, uma decisão, é um ou outro, quando na verdade os dois podem conviver. E hoje em dia a gente não pega assim mais objeções como essa, é bem mais raro. Então, eu acho que a pandemia acabou ajudando, assim. Não teve muita escolha, né? Ou você É. consegue Ou se escolher, ou adapta. usar, ou se adaptar, pegar alguma coisa, ou você não vai conseguir ter acesso a esses alunos que estão em casa. Então, isso acabou ajudando.
Total, realmente, a pandemia, ela trouxe ela acelerou esse processo que já vinha, né? Enfim, Sem dúvida. muito bom. Bom, eu queria saber agora, a Árvore ela é uma das startups do portfólio, vocês já tiveram outros tipos de investimento, né? Você mesmo falou de aceleração e tal, quando tinha outra startup, mas também vocês fazem parte do Fundo BR Startups. Então, eu queria, assim, que você elencasse para a gente, ou destacasse qual que é a importância das rodadas de negócio e as captações de investimento, participação nas acelerações, para as startups. Acho que do lado de aceleradora, eu, eu confesso que eu não sei muito como é que está hoje isso no Brasil, assim, de mercado, porque a 21 mesmo que eu comentei, na outra startup, ela não tá operando mais, né? Assim, montando novas turmas, então não sei como é que é. Mas eu acho que para quem nunca empreendeu com tecnologia, apesar de, enfim, muita gente criticar várias coisas, etc., eu acho que é uma escola muito boa, assim, dependendo da aceleradora, né, obviamente. Mas esse espaço de convivência com quem já fez, sabe, já viveu uma história empreendendo e já passou por problemas que muito provavelmente você vai passar, eu acho que essas trocas são muito boas, assim, eu acho que aceleram mesmo, como o nome diz, e te colocam em contato com pessoas que já viveram situações desafiadoras que você vai viver com certeza empreendendo. Então acho que essa troca ela é muito boa assim, e faz de fato você aprender mais rápido. Com relação à captação, é, eu acho que é importante para você conseguir mesmo assim realizar um pouco do continuar podendo sonhar, sabe? Pelo aquele negócio que você se propôs a se dedicar a maior parte das horas do seu dia. Então, acho que isso é bem importante, assim. Obviamente que você precisa ter todos os cuidados com essa escolha, né? Quem é esse investidor? Se você tiver o privilégio de escolher, porque às vezes a gente fala, escolhe um investidor super bom, smart money, etc., mas às vezes a pessoa só recebeu uma proposta, e o que ela faz? Entre não ter dinheiro e ter dinheiro de alguém que nem é tão alinhado assim, provavelmente vai acabar fechando, tentando resolver depois os problemas que vão aparecer. Mas se você tiver a possibilidade de escolher, ou seja, se você tiver mais de uma proposta de investimento, que você possa escolher um pouco mais, assim. Aí escolher, quando eu falo, é entender, assim, qual é a característica desse fundo, o quanto de participação ele vai querer ter no seu dia a dia, o quanto de tempo ele vai consumir mesmo, o quanto de reporte, reunião e etc. você vai ter que fazer, o quanto que esse fundo já investiu em negócios dentro da sua indústria, dentro do seu setor. Então, acho que você fazer toda essa pesquisa, inclusive de falar com empresas que já foram investidas, entender melhor a relação desse investidor com essas empresas, eu acho que são pontos importantes nesse processo de escolha. E aí, obviamente, que para a empresa, quando você recebe, se você acha que você precisa e você deve, é bem importante para você conseguir, de fato, provar que aquela sua ideia vai conseguir gerar valor, ou vai conseguir atingir os objetivos que você está se propondo. Normalmente, não é regra, mas normalmente quando você não tem um investidor, você pode demorar muito mais tempo para conseguir provar que isso funciona. Ou às vezes você vai conseguir dar mais velocidade, né? Então, às vezes, se você não tiver investidor, você vai até conseguir provar, mas você vai levar 10 anos, 5 anos, sei lá, 3 anos. Se você tiver esse recurso, você consegue provar isso em 6 meses, um mês, 2 meses, um ano, 2 anos. Então, tem uma dinâmica de ou te dar tempo para você conseguir provar, dependendo do estágio que você esteja na sua empresa, ou te dar velocidade, se você já descobriu alguma coisa e você vai usar esse recurso para conseguir atingir os resultados que você quer de maneira mais rápida. Então, acho que são dois pontos bem importantes, além do benefício que você pode ter, dependendo do fundo que você traz, de fato, sei lá, esse smart money aí que todo mundo fala, de fato ele acontecer, assim. Então, é o quanto que esse investidor vai te ajudar mesmo no dia a dia, que pode ser te dar um olhar, uma visão diferente sobre algum ponto que você tem que tomar decisão para te ajudar na decisão, pode ser te abrindo porta para algum potencial cliente, potencial parceiro que você não conhece, talvez essa pessoa tenha mais contato, dependendo da indústria que funcione,
Pode ser te ajudar fazendo conexão com outras empresas e outros empreendedores que já viveram aquela dor e que você pode trocar ali, que você vai ter um aprendizado muito mais rápido. Então, eu acho que são muito importantes, assim, para conseguir te ajudar em todos os desafios que você vai passar. Se você tiver o privilégio de escolha, eu acho que é importante você escolher bem. E talvez você nem precise também. Você pode ficar bastante tempo. A gente aqui na Árvore mesmo, talvez por conta do meu trauma anterior, a gente só foi ter investidor em 2019. Então, foi de 14 a 19, vivendo e crescendo. A gente foi dobrando de tamanho, ano após ano, com recurso próprio. Então, pode ser um caminho também. Talvez se a gente tivesse investidor, teria sido mais rápido. Mas quando você acelera muito também, porque você tem mais recursos, aí obviamente que você vai consumir, você vai contratar mais gente, você vai gastar dinheiro, você vai desperdiçar dinheiro, pode ser que você não tenha o tempo adequado para você ter o tempo de descoberta, sabe, do seu produto e dos ajustes que você precisa, lá, o product market fit, lá, o conhecido. Então, quando você tem mais tempo, você consegue fazer isso com mais calma um pouco, tá mais perto do cliente, tá entendendo realmente a dor, etc. Normalmente, quando você tem muito dinheiro na mesa, você vai contratar mais gente para o seu time e você, fundador, vai ficar mais distante da ponta, sabe? E aí, no começo, que você tem que descobrir muito a dor ali, ajustar muito o produto, etc. Quanto mais distante você fica da ponta, é mais difícil você, de fato, contribuir com isso, né? Então, sei lá, trade-offs como tudo, assim, mas eu acho que são importantes. Acho que o empreendedor tem que mais entender se ele pode, né? Porque pode ser que ele não possa e precisa do dinheiro, mas se ele puder escolher se de fato aquele é o momento e também quem que ele vai trazer. Mas acho que é isso. Mas acho que na maior parte das vezes, assim, no empreendedorismo você não tem muita escolha, não. É uma opção, é isso É, ou nada. quase E uma aí escolha, né? você vai e vambora. E eu acho que é importante ter a visão também de que, assim, você tem que comemorar, né, obviamente, né? Assim, alguém de fora validou um pouco ali a sua ideia e meio que comprou a briga com você, né? De que aquela aposta É. faz sentido. Só que é só isso, sabe? Nada mais, assim, o que você precisa comemorar mesmo é um cliente a mais que você trouxe, sei lá, qual é a sua métrica de sucesso, mas eu acho que isso tem que ser comemorado mesmo, assim, muito mais do que uma rodada. E tem muita gente que ainda tem um pouco dessa cabeça, né? Então, assim, o meu sucesso, o meu fracasso é o quanto eu consigo captar ou não. E eu acho que isso não é bom, assim, acho que você tem que estar mais preocupada com o cliente, sabe? Na sua opinião, qual que é a importância dos empreendedores pensarem em negócios de impacto, caso sejam desse mercado? Legal. Eu acho que é super importante. É, tem uma. Tem se falado muito sobre propósito, né? Eu acho que há uns anos já, né? Virou um pouco, talvez, uma coisa mais Mantra, né? falada, assim, quero trabalhar com propósito, quero ter propósito no meu dia a dia, etc. E aí, obviamente, que todas as empresas, né, que sempre vão se adequando e se adaptando para tudo, criam o seu storytelling, né? Então, assim, onde que eu vou achar o propósito no que eu estou fazendo? E, e de verdade você consegue fazer um storytelling para qualquer coisa, assim. Então, não indo contra qualquer outra empresa, tá? Mas eu posso, sei lá, fazer um storytelling sobre uma coisa que é ruim para a sociedade e vou precisar de gente, então vou tentar construir um propósito para que aquela coisa tenha um propósito para as pessoas que queiram trabalhar nesse determinado lugar. E aí eu acho que você, de fato, ter pessoas que estão trabalhando, né, ou estão se dedicando grande parte dos seus dias, e pessoas, né, grupo de pessoas, times, empresas, negócios, de fato ali com propósitos benéficos para a sociedade, assim, eu acho que são muito importantes. E normalmente, não sempre, né, mas normalmente são negócios que vão demorar mais tempo, sabe, para ter algum tipo de retorno, independente da forma que você meça esse retorno, sabe, se é um impacto na sociedade, ou se é um financeiro, ou se é pessoas que você impactou, normalmente vão demorar, porque
são mais lentos, assim, você está falando de uma mudança na sociedade, é relevante, né? Quando você está pensando num negócio de impacto. E aí, normalmente, menos pessoas olham, né? Porque esse mundo do empreendedorismo está muito ligado com retorno financeiro, né? Então, são os unicórnios da vida, que todo mundo valoriza muito, são as grandes rodadas de investimento, ultra megas, e aí o valor está muito nisso, né? O quanto que você captou, o quanto que você vendeu, e pouca gente fala mesmo e coloca na mesma medida o valor do impacto desses negócios, né? Que poderiam ser falados também, né? Então, quanto que você, sei lá, quantas pessoas você conseguiu atingir, mudar a vida dessas pessoas, ou ter algum impacto positivo na vida dessas pessoas. Então, acho que é importante que a gente tenha mais pessoas pensando sobre isso. De certa forma, estou bem positivo, assim, acho que a minha visão é que nos próximos anos, dado uma leva grande de empreendedores ou até executivos que estavam em grandes startups e que estão tendo grandes saídas, né, nos últimos anos, agora mais recentes. Então, acho que a gente conseguiu formar e ter, tentando olhar pelo lado bom, tá? Não vou entrar no lado ruim disso, É, mas é o copo meio cheio aqui. Então, a gente vai ter uma leva muito grande de executivos e empreendedores com mais dinheiro recente. Já tem isso, pessoas que tiveram saídas e ganharam lá seus muitos dinheiros. E eu acho que um número grande dessas pessoas vão empreender de novo e talvez com uma cabeça de impacto agora, sabe? Então, eu tenho uma esperança aqui que mais pessoas mais capacitadas e mais prontas em segundo, terceiro ciclo, assim, empreendendo, comecem a olhar para negócios de impacto que, de fato, o Brasil precisa, sabe? Aí você pode estar falando de educação, você pode estar falando de meio ambiente, você pode estar falando de mobilidade, saneamento básico, acho que tem, sei lá, energia, tem tanta coisa que a gente precisa e tem pouca gente olhando, assim, pouca gente com cabeça nova, assim, olhando, tentando, de fato, mudar essas indústrias. e total, acho que também com as ODS da ONU, etc., a gente acabou acelerando, assim, amadurecendo, né? Eu acho que também é isso. Da mesma Sim, maneira que eles estão nos terceiros ciclos, assim, lá atrás já se pensava, mas ainda não pensava como negócios lucrativos, né? Não conseguia entender que poderia render também. né, né, Bom, e para boa. finalizar, eu queria que você desse dicas para startups e empreendedores que estão começando agora nessa jornada, principalmente de impacto positivo, ou que estão começando suas jornadas empreendedoras, né? Vamos lá. Eu acho que tem um ponto que é muito provavelmente, se o seu negócio tem um impacto positivo e ele de fato tem esse propósito genuíno, tirando engenharia e produto, que está uma super competitiva, e muito difícil para todo mundo contratar em qualquer empresa que você tenha, eu acho que você, de certa forma, vai ter uma facilidade, que é o lado muito bom, você vai ter uma facilidade para atrair pessoas que têm uma conexão com esse seu propósito, assim, com esse seu impacto positivo. Então, acho que isso é muito legal, assim, você consegue, não é fácil, mas eu acho que você tem uma facilidade maior de trazer pessoas e construir uma cultura, um time que tem uma conexão muito grande com o seu negócio de impacto. E isso é muito legal. O ponto de atenção aí é que você vai precisar descobrir uma forma de, desde a atração, né, dessas pessoas até o seu time, a construção, as pessoas precisam entender que no fim o seu negócio é um negócio mesmo. Então, apesar de vocês terem cabeças e propósitos alinhados, no fim esse negócio precisa ser sustentável. Então, tem um desafio também que é você trazer pessoas que consigam ter essa cabeça também, visão de que é um negócio, sabe? Então, tem o lado bom de alinhamento cultural, pensamento, etc. E um lado mais desafiador de entendimento de que aquilo é um negócio. E eu acho que sei lá, uma dica assim para quem está começando mesmo, eu acredito muito nessa coisa de você trabalhar com o cliente, sabe? Ficar perto do cliente, assim. Então, para quem está começando mesmo, sei lá, gasta o máximo de tempo que você puder conversando com o seu cliente alvo lá, quem que possivelmente vai comprar sua solução, tentando entender de verdade ali os seus pontos, suas dores, para que você consiga criar o quanto antes uma solução que faça sentido, assim, que no fim do dia ele pague a conta, sabe? Que ele esteja disposto a pagar.
Para mim, esse é o melhor teste, assim, brasileiro, assim, acho que no geral, não sei, outros lugares do mundo tem uma dificuldade de falar não, né, ou falar de coisa ruim, né? Então a gente normalmente elogia mais. Então, você conseguir identificar muito bem, assim, o que de fato tem valor e o quanto aquela pessoa está disposta a pagar por aquilo, eu acho que é um trabalho importante, assim, de quem está começando um negócio e essa proximidade vai te dar velocidade nesse processo. Perfeito. João, quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigada pelo nosso papo. E eu te espero no Rio de Janeiro. Obrigado, Luísa, pelo convite. Espero que tenha sido ótimo aí, que tenha gerado algum aprendizado para quem for ver, ouvir. E obrigado de novo. Estou à disposição. Foi um ótimo papo.